Sobre salvação hoje, que eu, quando você falou que ia pregar, eu pensei nessa palavra já. E a palavra que eu vou pregar hoje vai ser lá em Mateus 25, do 1 em diante. Com o Senhor. E o tema dessa palavra que eu escolhi para ela foi como obter a salvação, porque eu preparei duas chaves para como você alcançar a sua salvação. E a primeira dela é o esforço. Eu preparei um versículo que está lá em Mateus 11, 12. Se vocês quiserem, você pode abrir isso. Deus está dizendo aqui que o reino dos céus é tomado pelo esforço. O que é o esforço? Oração, como eu disse para vocês, a oração é busca, comunhão com o Senhor, porque não basta a gente vir na igreja, como eu disse, né? Que um dia, somente pelo esforço, não adianta eu estar na igreja, eu não pensar, não querer estar no Senhor. Porque tem muita gente que passa por qualquer coisa e já quer sair da igreja. Eu estava vendo um vídeo no Instagram que é assim, eu saí da igreja, eu saí da igreja porque isso me decepcionou. Mas o mundo te decepciona e você não sai dele. Então, a gente tem que estar na igreja, querendo aquela presença, querendo aquela comunhão, quando você fala, mas as minhas ações são muito grandes, eu não consigo, mas Jesus venceu o mundo, ele venceu a morte. Por que nós podemos vencer pequenas dificuldades? Porque falaram a verdade, a gente consegue correr. Ele falou, no mundo tereis aflições, mas tens bom ânimo. Eu venci o mundo. Se eu venci o mundo, por que você não pode vencer uma pequena luta que está ali? Algum parente que se desviou, por quê? Porque você não pode pagar preço por algo que você quer. Porque o reino de Deus é pagar preço, estar ali no reino de Deus, renunciar ao mundo, renunciar fora, renunciar aos pecados que a gente provavelmente conhece. A gente pega em todas as nossas áreas. E o segundo ponto é a renúncia, que eu vou falar aqui, não precisa precisar não. Está lá em Lucas 23, que diz assim: E dizia a todos: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome cada dia a sua cruz e siga. O que Jesus quer dizer com isso? Deixe as coisas de fora, deixe os pecados do mundo, porque se a gente está na igreja, o que se interessa estar no mundo? Se eu estou na igreja, o que interessa as coisas de fora. Se eu estou na igreja, é a igreja, nada mais. Porque renúncia é como se fosse para sair do ponto do esgoto. E 5 delas eram prudentes e 5 loucas. As loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo, mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas com suas lâmpadas. E tardando o esposo, todos queimejaram todas e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um clamor. Aí veio o esposo, saiu ao encontro. Então todas aquelas virgens se prepararam e prepararam as suas lâmpadas. E as loucas disseram aos prudentes: Dai-nos o vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagaram. Mas as prudentes responderam, dizendo: Não seja caso que nos falte a nós e a vós, e antes aos que os comende e comprai para vós. E tendo elas ido comprar, chegou o esposo. E as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. E chegando também as outras virgens, dizendo: Senhor, abre-nos. E ele respondendo, disse: Em verdade eu vos digo que não vos conheço. Vigiai, porque não sabeis nem o dia, nem a hora que há de vir o Filho do Homem. Bom, essa palavra é só o contexto da ordem de estudo, né, que está falando sobre a vida do Senhor, a salvação. E as 5 virgens que estavam ali vão trazer a história da realidade de hoje. Aquelas 5 prudentes, vamos dizer, aquele crente que vem para a igreja, aquele crente que ora, aquele crente que busca, aquele crente que quer ter uma comunhão maior com o Senhor, sim, quer mais.
gente acha que não, a gente tem que estar na igreja porque a gente quer ter um comunhão maior com o Senhor. Se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome cada dia a sua cruz e siga. O que Jesus quer dizer com isso? Deixe as coisas de fora, deixe os pecados do mundo, porque se a gente está na igreja, o que se interessa estar no mundo? Se eu estou na igreja, o que interessa as coisas de fora. Se eu estou na igreja, é a igreja, nada mais. Porque renúncia é como se fosse assim. Não tem como eu abraçar uma. Tem como eu abraçar uma pessoa e abraçar a mesma outra? Não dá. Eu tenho que deixar de abraçar essa para abraçar a outra. Então isso é renúncia. Não tem como eu estar aqui e estar lá no mundo. Não tem como eu estar aqui na igreja e logo depois eu estar ouvindo música mundana, estar ali no meio das mesas. Não tem, então. Você tem que renunciar. Eu sei que não é fácil. Às vezes a nossa luta é difícil, a gente passa por tentações, mas a gente tem que pensar. A gente não sabe a hora, né? Mas a gente sabe como estar preparado para quando ele vir. Então você já tem que pensar comigo, vai que eu estou dormindo e Jesus volta. Então antes de você dormir, fala assim, Senhor, perdoa os meus pecados, porque eu sei que eu cometi, mas às vezes eu não tenho conhecimento. Eu não tenho conhecimento que eu peguei, então que o Senhor perdoe todos os pecados que eu cometi esse dia. E pronto. Então a gente tem que ser como aquelas 5 virgens que estavam preparadas para o reino de Deus. Elas estavam ali firmes, constantes na oração. E quando o noivo chegou, elas entraram com ele. E no final do versículo principal, quando elas chegaram, também as duas chegaram, e elas bateram na porta, ápidos, Senhor. Aí o Senhor disse, em verdade, eu não os conheço. Porque muita gente, no dia que Jesus voltar, vai falar assim, eu estava ali na igreja, eu estava ali buscando, mas talvez a pessoa não estava tendo comunhão com o Senhor verdadeiramente. E Jesus vai dizer, eu não te conheço. Quem é que eu não te conheço?